Bom, meu povo, vamos lá, vamos começar então novamente. Vamos começar aqui a nossa gincana. E aí, novamente agradecendo os nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Muito obrigado aí, Instituto Aaron Schwartz, por apoiar nossa iniciativa, longa data aí. Muito obrigado mesmo a todo mundo do Instituto, com projetos fantásticos aí, então vale muito a pena você conhecer sobre os projetos que o Instituto Aaron Schwartz tem feito com a comunidade. Tem aula de robótica, tem aula de lógica, tem aula de criptografia, tem aula de programação para crianças aí em situação de vulnerabilidade, um trabalho muito bonito. Beleza? Então vale a pena conferir. Exclamação ASW aí no chat. Demorou? Também outro patrocinador aí muito forte que tem fortalecido aí nos últimos meses. E eu espero que essa confiança se prolongue. É a Stack Tecnologias. A Stack é uma consultoria de dados e inteligência artificial que vai ajudar a sua empresa a alavancar seus projetos de dados por aí. Demorou? Então, se você está na dúvida, não sabe se você precisa criar um data lake, um data warehouse, qual arquitetura que você escolhe para atingir seus objetivos de negócio, a Stack Tecnologias vai poder te ajudar. Então, dá uma exclamação Stack aí no chat que você vai ter acesso ao catálogo de produtos e vários use cases que a Stack já implementou no mercado. Demorou? E por fim, mas não menos importante, Data Hackers, a maior comunidade de Data Science do Brasil, com uma newsletter muito bacanosa para vocês também poderem acompanhar o que há de novo no mundo de ciência de dados, não só no Brasil, mas no mundo. Então, dá uma olhada também na newsletter aí que está crescendo bastante em nível brasileiro, exclamação hacker aí no chat para vocês acompanharem tudo o que há de novo no mundo de ciência de dados e inteligência artificial. Demorou? Todos esses links estarão disponíveis também para a galera no YouTube na descrição do vídeo, para vocês poderem ter aí, né, uma melhor experiência. Demorou? Então, se inscreva lá, por favor, na newsletter da Data Hackers. Bom, bora lá então agora, vamos voltar para o nosso conteúdinho. A gente parou aqui, a gente fez os nossos códigos, né? Vocês lembram do código que a gente fez? Foi muito bacana. A gente aprendeu sobre alguns algoritmos, ontem um algoritmo especificamente, que é o algoritmo de árvore de decisão. E aí nós também fomos para o código, fazer as predições, né? Treinar o algoritmo, mostrar como é que é no Scikit, como é que você treina um algoritmo de aprendizado de máquina. E hoje eu quero avançar com vocês nesse mesmo tema, só que agora com o contexto de Star Wars. Então, quem é nerdolinha aí no chat, levanta a mão e me diz se você curte Star Wars, só pra gente entender como que vocês, se vocês gostam ou não de Star Wars, né? E qual que é o seu filme, o episódio de Star Wars predileto. O meu é Rogue One, né? O que eu mais curti, é o que me fez chorar. Eu acho God demais, tá? Depois vocês me contem aí qual que é o de vocês. Demorou? Então, bora lá. Seguinte, galera, isso aqui é um use case que um dia, lá em 2017, eu recebi um case de uma empresa para fazer um casezinho no processo seletivo. E aí eu roubei. Eu roubei esse case pra mim, porque eu achei bem God, tá? Eu achei bem divertido. E aí eu queria passar aqui pra vocês, tá? Sobre o que é que vocês... como que a gente pode resolver esse case. Demorou? Então vamos lá, olha só. A ideia aqui é pensar no cenário do Star Wars ali na República, tá? E aqui a gente tá falando da velha República durante as guerras clônicas, tá? Então a República ainda tá lutando para existir. Existe os General Jedi, né? Vários generais Jedi aí, com vários exércitos, né? E, cara, eles estão perdendo algumas batalhas, né? Os clones estão falhando em combate. Leia-se, morrendo, beleza? Quando você fala que um clone falha, é que a gente tá falando que ele morreu, demorou? E aí o Alto Conselho Jedi tá pedindo aí uma análise de dados para o BI da Velha República, beleza? Então você, como um analista de BI ou como cientista de dados, etc., precisa ajudar aí o alto escalão, né,
a entender as melhores estratégias ou o que está acontecendo, por que nós estamos perdendo tantas batalhas. Demorou? E aí foi fornecido esse dado aqui, essa base de dados aqui. O Theo chora no BI, eu choro demais, velho. Eu não curto esse nome não, mas não tem outro jeito. E aí é até bom, porque a gente se apropria então desse termo chamado BI, porque aí tem uma galerinha vendendo aí que em 3 meses você vai virar um analista, e aí eu vou provar para vocês como o Excel não basta, como que só em 3 meses não é suficiente, você precisa entender coisas mais avançadas para entregar uma resposta muito mais interessante para quem vai tomar uma decisão. Demorou? Então olha só que da hora, foi passado esses dados aqui pra gente, beleza? A gente tem não só esses, né? Tipo, é um dado gigante, um dataset gigante. A gente vai abrir ele já já. Eu só tô mostrando aqui o que é que tem dentro desse dataset. Então a gente tem aqui o ID do nosso clone, demorou? Tem aqui o ID do clone, tem o peso dele, tem para qual general Jedi ele responde, tem a estatura dele em centímetros, né? Qual que é a altura dele, qual que é a distância de ombro a ombro, então tem o tipo dessa distância, tem o tamanho do crânio, tem o tamanho dos pés e tem a idade aqui em meses, beleza? Então, quanto tempo faz que esse clone existe em meses, tá? E por fim, o status dele, defeituoso ou apto. O que isso significa? Significa que ou o clone morreu em batalha ou não. Demorou? É basicamente isso, tá? Se ele está apto ou defeituoso, ok? Tudo bem até aqui? Então, agora, galera, eu já vou direto para o código, tá? Antes da gente ir para o próximo slide, né? Cadê? Antes da gente ir para o próximo slide, vamos para o código entender algumas estatísticas desse dataset, tá bom? Vamos lá, deixa eu só ver aqui. Eu vou abrir aqui uma nova... Aí, pronto. Vocês estão vendo aí já, né? Estão vendo aí o meu VS Code. Beleza. Então, eu vou abrir novamente o nosso repositório, tá? Abrindo aqui lá na área de trabalho. Pôneis e tá aqui. Beleza. Ó, já até abriu aqui a sessão de ontem. Beleza. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, ó, dia 2, beleza? Dia 2 tem aqui o script de clones, tá? Tá aqui, ó. Dia 2, o script de clones, tá? Eu espero que vocês tenham conseguido aí abrir. Demorou? Então, o que a gente está fazendo aqui? Tá, foi? Beleza. Então, olha só. Tem exatamente o mesmo dado que a gente viu lá. Olha só. Tem exatamente o mesmo dado que a gente viu lá anteriormente. Ok? E aí a gente pode começar a fazer uma análise descritiva desses clones, beleza? Ou seja, vamos tentar entender qual que é a relação entre o clone estar defeituoso e as suas características. Deu para entender? Então, cara, será que esse status defeituoso tem alguma coisa a ver com, por exemplo, a estatura ou a massa em quilos? Como que a gente faria isso? Então, a gente pode calcular uma análise descritiva como sendo, por exemplo, o agrupamento entre essa taxa aqui, o status, olha só, o status, estou agrupando pelo status, e eu vou calcular também a média de estatura, vou colocar aqui a média de estatura, e também a massa. Então, a primeira coisa que a gente faria, né, como sendo um analista de BI, seria olhar para isso aqui e falar, mano, eu vou calcular a média, né, dessas coisas e ver se existe diferença entre a média. Opa, não é status? É status espaço, se pá? O status tá cagado. Tem um espaçozinho aí na palavra status, demorou? Então me fala uma coisa, olha só, o que a gente fez aqui? Uma análise descritiva, bem badaras, bem simples, certo? Bem tranquilinha.
aonde a gente está calculando para os clones aptos e os clones defeituosos uma média entre estatura e massa em quilos. Vocês acham que tem alguma diferença? Se a gente olhasse assim, só batendo o olho aqui, para vocês, isso aqui seria algo significativo? Fala comigo, vai, chat. Não me parece significativo, certo? Não me parece significativo. Beleza. Então, pô, não descobrimos nada por enquanto. Então vamos seguir aqui a análise. Quais são as outras variáveis, né, que a gente tem? A gente tem, por exemplo, toda essa questão aqui, ó, distância de ombro, distância dos pés e assim por diante, né? Vamos fazer as tabelas de frequência desses caras? Então, por exemplo, né, como é que a gente fazia como que a gente faria a tabela de frequência desses caras? A gente poderia colocar aqui, ó, tamanho dos pés. E aí a gente pode fazer um agrupamento fazendo df nessa posição aqui, né? def.groupby, perdão, groupby desse cara. Ponto na posição. Como a gente está falando de apto e não apto no status, eu vou criar uma coluna nova que vai ser o binário. Beleza? Para a gente calcular a taxa de aptos para cada um. Deixa eu só dar um rollback aqui, ó. Aprendi o que é rollback ontem com o Flávio, hein? Então eu tô falando o seguinte, ó. Aqui no DF, a gente tem essa última coluna que é defeituoso e apto. Então eu vou criar aqui assim, ó. Status, espaço, igual a status underline bool, de booleano, beleza? Vai ser status igual a apto. Só para mostrar para vocês aqui que vai ficar desse jeito, ó. Beleza? Então eu só tô trocando aonde é defeituoso fica false, aonde é apto fica true. Ok? Só isso que eu fiz. Nada demais. Tá bom? Beleza? É só isso. Ok? Só isso. Não muda nada. Deu pra entender o que a gente fez aqui? Deu pra entender aqui? Fala comigo, vai, chat. Beleza. Então, agora, o que eu vou fazer? Para cada um desses, eu vou calcular a taxa de... Vou calcular essa taxa aqui. Vocês acham que... Olha só. Vocês acham que a distância do ombro impacta alguma coisa em o drone, em um clone ser apto ou não? O que é essa taxa aqui? É a taxa de aptos, ou seja, a distância do ombro tipo 1, ela tem 89% de aptos. Tipo 2, 89. Tipo 3, 89. Tipo 4, 89. Tipo 5, 89. Muda alguma coisa? Não, não muda. Então vamos para o próximo. Tamanho do crânio. Será que muda alguma coisa? Vamos ver? E aí, tamanho do crânio muda alguma coisa, galera? Fala comigo. Parece que também não. Certo? Tamanho do crânio também não. Beleza. E agora, tamanho dos pés. Vamos ver? Tamanho dos pés também não. Ou seja, alguma característica do clone, está impactando aqui em ele ser defeituoso ou não? Até o momento? Por que eles erram tantos tiros, né? Pois é, se eles são tudo igual. Parece que nada está mudando. Vamos ver o que acontece com o General Jedi quando a gente coloca o General Jedi. Já foram todas as estatísticas dos clones. Todas as características do clone já foram. Se a gente pegar General Jedi, o que acontece?
que vai acontecer? E aí? E aí? E aí? O que acontece? O que tá acontecendo? Crise nos generais. Crise nos generais. Ou seja, precisamos acionar o time de People da Nova República para trocar uma ideia com Yoda e Shakti para, né, entender como que a gente pode fazer aí, sei lá, um treinamento de liderança para o Yoda e para a Shakti, para eles melhorarem a sua liderança aí no combate, né? Afinal, só ele e a Shakti que estão lascando tudo o rolê, né? Então o Yoda talvez não esteja fazendo o trabalho dele da melhor forma. Olha só que bad vibes, né? Então o negócio tá complicado. Vai ter que ser substituído. Vai passar no RH e assinar uma cartinha, se pá, né? De advertência número 1. Não é mesmo? A gente não. Vamos arrumar um coach pro Yoda, exatamente. Então, olha só. Não faz sentido? Se a gente parasse no biaizão tradicional, nesses cursos de pôneis que vendem por aí, a gente não tomaria essa decisão? A gente não teria essa conclusão? O que vocês acham? Certo? Mas só isso não é suficiente, porque aqui, galera, aqui não é um cursozinho para formar pôneis. Nós estamos aqui para transformar os nossos pôneis. Então vamos fazer o seguinte: vamos tentar usar o que a gente aprendeu ontem neste contexto aqui. Olha só que legal. Então eu vou pegar as mesmas variáveis que a gente falou, beleza? Vou pegar as mesmas variáveis que a gente conversou. Vou pegar aqui a estatura, ó, vou pegar todas essas variáveis aqui, ó. Vou pegar a estatura, colocar features aqui, beleza? Features, desse jeito. Opa. Features. E aí a gente vai também trazer aqui tudo isso. Demorou? Desse jeito. Vamos colocar aqui tudo embaixo para ficar melhor. Galera, não precisa querer fazer o código ao mesmo tempo que eu, demorou? Presta atenção na explicação, o código estará disponível para vocês depois, beleza? Todo o código estará disponível para vocês depois, ok? X igual a df na posição features. Vamos ver o que acontece? Olha só. Então a gente tem aqui as nossas features. A gente está falando de 1 milhão de clones, tá? Aqui tem 1 milhão de clones, tá bom? 1 milhão, beleza? E aí, a gente tem aqui as nossas features, ó. São essas features aqui. Perceba que eu nem coloquei o General Jedi ainda, tá bom? O que a gente precisa fazer? A gente vai transformar esse tipo 1, tipo 2, etc. em variáveis binárias, né? Aí a gente vai usar um carinha chamado One Hot Encoding, beleza? Para fazer isso, tá? Já vamos fazer, rapidão. Então, o que acontece? Olha só. Vamos importar aqui. Eu acho que eu não... Vocês vão ter que instalar, ó. Pip install feature engine. Desse jeito, tá bom? Pode digitar isso aqui no chat. Aí, pode digitar isso aqui. No chat não, desculpa. No seu ambiente Python, beleza? A gente vai usar essa biblioteca aqui. E aí a gente vai importar aqui, ó. From feature engine import encoding. Só isso, tá? E aí o OneHot vai ser igual a encoding.OneHotEncoder. E a gente vai passar isso aqui, ó. Esses carinhas aqui, tá? Só isso.
Vou chamar de cat features, acho que é melhor, né? Cat features. O que é isso, galera? Que às vezes tem gente perdida aí. A gente só está transformando as variáveis categóricas. Lembra do curso de estatística? A gente tem variáveis numéricas e variáveis categóricas. As variáveis categóricas a gente tem que transformar em numéricas para usar na nossa árvore de decisão. Então eu só vou fazer isso. Eu vou falar assim, olha, são essas daqui, tá? O OneHot Encoding vai fazer isso daqui. E aí eu vou transformar então agora o meu x underline, posso colocar só x mesmo, vai ser igual a onehot.fit x, desse jeito. E aí eu posso fazer o onehot.transform x, desse jeito, tá? E aí vamos entender o que aconteceu, olha só. Opa, x is not defined, xão. Pronto, agora foi. Vamos mostrar o que aconteceu aqui. Olha só. Cada uma dos tipos das nossas variáveis virou uma coluna. Eu coloquei aqui no chat, ó, pip install feature engine, tá aí no chat. Tem alguma diferença no hot encode do scikit? Tem. O do scikit, ele vai me retornar só as variáveis transformadas. Esse cara aqui já me retorna um dataframe pandas com as variáveis, todas as variáveis, tá? Todas as variáveis que eu preciso. Ele é um pouco mais fácil para manipular os dados, ok? Então, olha só, galera, o que a gente tem aqui, então? A gente pegou aquelas variáveis, que eram variáveis categóricas, e transformamos elas em variáveis numéricas. A gente nem chegou no Machine Learning ainda. A gente só está preparando o dado para encaixar no Machine Learning. Então agora eu tenho uma variável que diz se é do tipo, se o ombro é do tipo 4 ou não, se é do tipo 3 ou não, se é do tipo 2 ou não, se é do tipo 1 ou não. Ou se é do tipo 5 ou não. Depois o crânio, se é do tipo 1 ou não, do tipo 2, do tipo 3, do tipo 4, do tipo 5. E assim vai. O tipo do pé e assim por diante. Então a gente só explodiu o número de variáveis. A estatura e a massa continuam do mesmo jeito. Demorou? Igualzinha, tá? Aí agora sim a gente pode fazer o fit do nosso modelo. O fit do nosso modelo. Como que a gente faz o fit do modelo? Árvore vai ser igual a from sklearn import tree.decision_tree classifier, desse jeito, tá? E aí árvore ponto fit x, quem que é meu target? Quem que é meu target? Vai ser o df status underline bool, beleza? Desse jeito. Vamos ver se vai. Olha só. Rodou. Rodou a nossa árvore, beleza? Então, no caso eu posso passar todas as features, desde que seja no formato correto dos dados, ele reconhece sozinho. Sim, porque aqui você definiu no OneHot Encoding quais são as variáveis categóricas. Tá vendo? Então aqui a gente definiu todas as features, todas. Aqui a gente falou quais são as variáveis categóricas. Aí eu defini o meu x como sendo todas as features. Então é um recorte do data frame olhando só para as features. E aí eu passo esse mesmo x para cá, ensino o OneHot Encoding. E aí, aqui, ele só vai fazer o ajuste para as variáveis categóricas. Essa é a grande coisa boa do nosso OneHot Encoding do Feature Engine. Beleza? GetDummies mantém a coluna já. Cara, GetDummies não é uma boa, tá? Não use GetDummies, por favor. Por quê? Porque o GetDummies, a gente vai ver durante o curso, que se você for usar o GetDummies em um dataset que não tem todos os tipos das suas variáveis categóricas, vai dar problema. O OneHot Encoding, você vai ensinar ele com a lista de todas as categorias. Aí quando chegar um dataset novo, ele vai aplicar nesse dataset novo essas categorias. Então, o GetDummies, você só usa ele se você for fazer algo ad hoc e que não seja para um algoritmo de machine learning, tá? É isso. Beleza?
não use getDummies, use o OneHot Encoding. Beleza? Ok? Porque não foi colocada a estrutura armazenada cat features, porque elas não são variáveis categóricas, elas são variáveis numéricas. E o OneHot Encoding é feito para variáveis categóricas. O OneHot Encoding, galera, vamos lá, vamos explicar o OneHot Encoding, que pode ter gente perdida aí. O OneHot Encoding é o seguinte, ó, a gente tem, vamos abrir aqui o egg, a gente tem as variáveis que são da seguinte maneira. A gente pode explorar um pouco isso aqui. Mesmo que leve um pouquinho mais de tempo, acho que é bom porque faz parte do curso, né? Vamos supor que você tenha aqui... Opa, tá muito grande. Vamos supor que você tenha, igual a gente falou lá, tipo 1, tipo 2, tipo 3. E aí tipo 1 de novo, né? Você tem uma lista disso daqui. O que acontece? Quando você tem isso aqui, você não pode colocar isso na árvore de decisão. Isso aqui não pode entrar na árvore de decisão. Beleza? Então, como que a gente faz para transformar isso em variáveis numéricas? A gente pode criar uma variável nova chamada tipo 1. E aí essa variável vai ser 1 aqui, 0 aqui, 0 aqui e 1 aqui de novo. E aí eu posso ter uma outra chamada tipo 2, que vai ser 0 aqui, 1 aqui, 0 aqui, 0 aqui. E uma outra chamada tipo 3, que vai ser 0 aqui, 0 aqui, 1 aqui, 0 aqui. Então, isso é o que a gente chama de one-hot encoding. Beleza? Você está pegando uma variável original, que é essa daqui, e transformando ela em numérica, aonde cada tipo vai ser marcado como zeros e uns. Então, foi exatamente o que a gente fez aqui. A gente sai de uma variável que tinha o tipo, desse jeito. E aí, essa variável vai virar 5 colunas, perdão. Onde eu tenho aqui, ó, o tipo 4, o tipo 3, tipo 2, o tipo 1, o tipo 5. Beleza? Como que eu lido com valores que estão de forma diferente? Aí você tem que fazer a qualidade do seu dado, é outro problema. Beleza? É outro problema. Beleza? Ok? Aí é outro problema, é você garantir que o seu dado está correto. Beleza? Aí você tem que... Aqui a gente já está pegando um dado pronto. Beleza? Então, galera... Eu caguei aqui, peraí. Então agora a gente tem a nossa árvore treinada. Nossa árvore foi treinada. Vamos exibir essa árvore. Vamos exibir essa árvore. Como que a gente faz para exibir a árvore? Tree.plotTree árvore. E aí, classes vai ser igual a árvore.classes. Features names vai ser features. E, por fim, o field igual a true. Aqui a gente pode importar o matplotlib.pyplot splt plt.figure dpi 600. Assim tá bom. Vamos ver o que acontece, ó. Peraí que deu problema. Opa, peraí que deu erro. Ah, tá. O feature name aqui vai mudar. Vai ser x.columns. Oxi. Quem olha concatenate string? Not bool? Por que ele tá dando isso? Será que é por conta do nome da... agora foi. Tá. Pronto. Só que a árvore tá muito grande, galera. A nossa árvore está bizarramente grande e não tá conseguindo mostrar, ó. Ele tá rodando. Olha só o tamanho dessa árvore. Vocês estão vendo o tamanho dessa árvore? Olha como ela tá grande. Não vai dar pra gente enxergar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir aqui o max depth para 4. Beleza? Para ela ficar mais curtinha. Ainda tá grande. Vamos ver aqui com 3. Espera lá. Nossa, ainda tá muito grande. Vamos colocar 600 e colocar 2. Vamos ver se a gente consegue ver. Nossa. Não tô conseguindo enxergar. Ah, peraí que eu errei, né?
Pera aí que eu errei aqui, galera. Aí. Agora vai ficar melhor. Pronto. Aí. Vamos ver se vai ficar melhor. Vamos trocar no Max Def. Calma aí que eu não quero perder vocês não, hein. Já vou explicar toda essa parada aqui. Não tô conseguindo colocar ela. Tá ficando muito grande. Ó, não tá mudando. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Aí. Pronto, agora foi. Olha só que legal, galera. Olha só que interessante. Nossa, todo uma gincana, né? Desculpa aí, vai. Ó. O que a gente teve que fazer? Vamos explicar. Vou explicar primeiro o que a gente teve que fazer, depois a gente vem aqui pra árvore, tá? Mas tava dando problema aqui, nessa parte aqui, ó. Tipo, esse espaço aqui tava me quebrando, tá? Esse espaço aqui tava me quebrando. Aí agora a gente arrumou. Então, basicamente, eu tô substituindo tudo que é tipo 1. Será que se eu fizer isso já dá direto? Se pá, vai, hein? Deixa eu ver. Vamos ver. Pior que acho que nem era isso o problema. Nem era esse o problema, mas beleza. Então eu vou até apagar isso aqui pra não gerar confusão aí. O problema era o status, eu acho. Olha só, galera, o que a gente fez? A gente definiu quais são as variáveis que nós vamos utilizar no nosso modelo. Estatura, massa, distância de ombro a ombro, tamanho do crânio, tamanho dos pés. A gente definiu quais são as variáveis categóricas para fazer one hot encoding, isto é, no lugar de aparecer tipo 1, tipo 2, tipo 3, a gente vai criar uma coluna para o tipo 1 e vai marcar 0 ou 1. Uma coluna para o tipo 2 e marcar 0 ou 1. Isso para cada clone. Depois, a gente só faz justamente isso, one hot encoding é o nome disso daí. Então eu posso até colocar aqui, ó, transformação de categorias para numérico. É isso, tá? Aí depois a gente vai treinar efetivamente a nossa árvore. Então, do mesmo jeito que a gente viu lá, como que a gente treina a árvore de decisão para cerveja, para fruta e assim por diante, a gente está treinando aqui com os nossos clones. Mais de 1 milhão de clones, beleza? E aí a gente plota essa árvore para ver como que ela fica. E olha só que interessante. Olha só que eu quero mostrar para vocês. A gente não colocou aqui o General Jedi. A gente tirou o General Jedi da jogada. O que a gente observa aqui? Se a massa em quilos do nosso clone for maior do que 83,40, o que acontece aqui nesse lado? Se for maior, galera, o que acontece? É porque se for menor, vai vir pra cá, tá bom? Se for menor, vai vir pra cá. Mas se for maior, vai vir pra cá. Beleza? O que vai acontecer? Fala comigo. Quantos aptos eu tenho aqui? Qual que é a proporção de aptos ou não? Tá sempre apto. Exatamente, Raf. Exatamente, velho. Está 100% aptos, ou seja, só nesse corte, só em um corte, olhando para 83.4, eu tenho 700 mil clones aptos. Beleza? Beleza, agora se for menor, o que a gente vai fazer? A gente tem aqui agora apto, mas você percebe que a corzinha já está mais fraca? Ou seja, já está mais misturado. Eu tenho aqui 200 mil aptos e 100 mil não aptos. Legal? E aí, se eu falar que a estatura é maior, então mesmo que a massa seja menor do que 83, mas a estatura seja maior do que 180,55, o que acontece? Eu também tenho só aptos. Beleza? Tá claro isso? E, novamente, puro. Então, se eu somar isso daqui com isso daqui, já dá mais de 845 mil. 845 mil clones que eu separei e estão aptos. Beleza? Aí depois, do outro lado, eu já tenho mais defeituoso do que aptos. Tá ligado?
eu já tenho mais defeituosos do que aptos. E aí, se a estatura for maior do que 180.245, o que acontece? Olha a minha taxa de defeituoso. Qual que é a minha taxa de defeituoso aqui? Se eu tiver que dividir, olha só, eu vou fazer aqui, ó, vai ser 100.526 dividido por 152.070. Eu vou para 72% de defeituosos. 72% de defeituosos. Então, qual que é o problema dos meus clones? O meu problema dos clones é quem está com o peso abaixo de 83.405 e estatura entre 180.245 e 180.555. Deu para entender? Então, o problema é o Yoda? O problema é a Shakti? Ou será que eles receberam uns clones cagados? Essa representação poderia ser feita no box plot? Você não ia conseguir pegar isso no box plot, mano, provavelmente. Ia estar muito deslocadinho. Talvez nem um teste estatístico quebraria desse jeito. Muito provavelmente. Pequeno e magro, exatamente. Não só pequeno, né? Eu posso ter um pequeno, mas que o peso seja maiorzinho, né? Deu pra entender, galera? O poder da árvore de decisão? Deu pra entender? E a gente já tá fazendo essa poda que falaram aí no chat. Como que a gente faz essa poda? Nesse negócio chamado Max Def. O Max Def é a profundidade da minha árvore. Eu poderia colocar aqui 4, por exemplo, para ver que mais que a minha árvore traz. Olha só. E aí eu posso ir descendo mais. Mas, cara, já não muda a minha decisão. Vocês concordam que não muda mais minha decisão? Beleza? A gente vai falar já do que é o Gini, tá? Já a gente vai falar do Gini. Beleza? Mas a lição é, se a gente já tem aqui no Max Def 3 e a gente já consegue enxergar isso aqui, olha que coisa linda. Eu consigo saber que o problema está entre essas duas estaturas, entre o 180.55 e o 180.245 e a massa inferior a isso. Olha só. Eu não quero clones com essa configuração, vamos falar assim. Beleza? Então, galera, é isso que eu queria trazer para vocês da aplicação da árvore, não só com viés preditivo, mas para entender. Eu acho a árvore de decisão uma das técnicas mais fantásticas que a gente tem em aprendizado de máquina, justamente por isso. E tem muita gente que ignora, às vezes tem curso que nem mostra. Mas por quê? Cara, porque olha que bacana que ela é. Ela traz pra gente uma visualização do que está acontecendo com o nosso dado. E vocês percebem que ela não cresceu nessas outras folhas aqui? Por que ela não cresceu nessas folhas da direita? Porque eu já tenho nó puro, eu não tenho mais para onde crescer, não preciso mais crescer, eu já tenho nó puro, beleza? E aí quando o meu nó é impuro, eu começo a fazer cortes, beleza? É isso, tudo isso aqui eu vou subir para vocês, tá? E aí a gente viu aqui todo o códigozinho, depois vocês dão uma olhada, mas olha que importante, você fazer uma análise descritiva bivariada, você pode chegar em alguma conclusão. Quando você usa árvore, você tem uma conclusão diferente, com o mesmo dado, Legal? Convenci vocês, galera? Fala comigo aí. Tá God isso aqui? Então, como que a gente decide a melhor forma de usar a árvore de decisão ou floresta aleatória? A gente vai falar disso também, Jeff. A gente vai falar sobre Random Forest de uma forma bem breve, mas basicamente a árvore de decisão, ela vai fitar em cima dos seus dados e ela é extremamente sensível, tá? Ela é extremamente sensível. A gente não
Se o seu dado muda, ela vai acompanhar esse dado. Então ela é sensível. A gente vai entender que com florestas aleatórias, a gente ganha um pouco mais de robustez na nossa decisão. Porque a gente não faz uma árvore, a gente faz várias árvores. Aí a gente vai conhecer já já. Mas para descrição, que é o que a gente está fazendo aqui, para entendimento do seu dataset, olha que belezinha. Olha que belezinha, tá bom? É isso, tá? Então, galera, olha só que legal. Voltando para o slide. Vamos voltar para o slide. Voltando para o slide. O que acontece aqui no slide? Olha só. Voltando aqui para o slide, a gente tem aquilo que a gente mostrou. 50% dos clones estão com o Yoda e 50% com a Shakti, ou seja, são eles que estão cagados. A gente teria uma decisão que é... Mano, a gente acha que o Yoda e a Shakti não estão sendo competentes suficientes para gerenciar as tropas, né? Então, vamos fazer um treinamento com eles e acompanhamento em ciclos de feedback, né? Então, strike 1 aí, né? Mas, quando a gente faz a árvore, olha só, é a mesma árvore que a gente fez lá, beleza? Exatamente a mesma árvore. E aí, a gente tem uma conclusão diferente. A gente tem uma conclusão que, na real, os clones apresentam defeito de fabricação e que a gente pode ou evitar a compra desses clones, certo? Essa é a decisão de negócio. Ou a gente decide não comprar mais esses clones nessa faixa que a gente encontrou. Ou, se a gente vai continuar comprando porque é mais barato, a gente divide eles entre outros generais Jedi. Se não, mano, só o Yoda e a Shakti vão estar perdendo batalhas. Então, se a gente conseguir pulverizar, digamos assim, esses defeitos, né, entre outros generais Jedi, aí talvez a gente consiga ver melhor aí uma performance no campo de batalha. Demorou? Tá claro isso, galera? Seria saudável aplicar um gráfico de dispersão e aplicar a decisão para confirmar se seria esse mesmo caso de uso ou precisaria aplicar algumas tratativas antes? Cara, eu não vejo como sendo necessário, Humboldt. Eu acho que são só... Você só tá querendo reafirmar alguma coisa que a árvore já tá te trazendo. A árvore já tá mostrando isso pra gente. Ela encontrou esse padrão, tá ligado? Então, se quiser fazer um gráfico de dispersão e tal, a questão é, o gráfico, ele é extremamente subjetivo. Ele é extremamente subjetivo, né? O ideal mesmo seria você aplicar um teste estatístico, né? Alguma coisa assim, poder analítico maior. Demorou? Legal? Então, só para fechar essa primeira etapa do nosso curso, que é mostrar o poder de tudo isso que a gente vai falar daqui para frente. Demorou? E aí agora, várias perguntas que a gente levantou, várias questões que vocês mesmo trouxeram aqui para a live, que vocês trouxeram para a gente discutir, como por exemplo, o que é o Gene, como que funciona a árvore e assim por diante. Como que a gente vai entender agora a implementação disso no computador, né? Ou, melhor, a bagagem teórica que sustenta essas técnicas, ok? Agora a gente vai entrar nisso. Então, primeiro... Se falou ontem, alguém perguntou no chat, isso é um aprendizado supervisionado? Então agora eu trago para vocês, beleza? Essa questão aqui de os tipos de aprendizado de máquina que existem. Então dentro do conjunto lá chamado Machine Learning, a gente pode dividir em alguns tipos de aprendizado. Existe o aprendizado não supervisionado. O que são os aprendizados não supervisionados? É quando você não tem uma variável target. Lembra que a gente dividiu o nosso dataset entre variáveis que são features, características, e a variável preditora, a variável que a gente quer prever, a variável target, a variável que a gente tem como objetivo entender o comportamento dela. Enfim, no aprendizado não supervisionado não existe essa variável. A gente está interessado em outras coisas. A gente está interessado em, por exemplo, agrupamento. A gente está interessado em redução de dimensionalidade. A gente está interessado em, por exemplo, análise de market basket, que é entender relação entre produtos que foram vendidos e assim por diante. Beleza? E aí, do outro lado, a gente tem supervisionado. O aprendizado supervisionado é aquele aprendizado onde a gente tem a variável resposta que a gente quer prever, que a gente quer entender o comportamento. Então, a primeira coisa que a gente, enquanto analista, cientista de dados, tem que fazer é entender
com o time de negócio, com o time executivo, com o time que vai tomar alguma decisão, qual que é o evento de interesse, o que nós estamos modelando, o que nós vamos explicar como acontece, o que nós queremos prever. Se não existe isso, se é mais uma descoberta em cima dos dados, aí o não supervisionado se encaixa bem. Agora, se você já tem uma definição clara do objetivo daquele projeto, o que você está querendo modelar, então você parte para um modelo supervisionado. E aí a gente divide esses caras entre classificação e regressão. Vamos entender o que é um modelo de regressão e o que é um modelo de classificação. O modelo de regressão, galera, é um modelo que a gente está interessado em quantificar um número. É dar um número para uma estimativa de alguma coisa. Então, por exemplo, quantidade de vendas. Eu quero saber quanto que eu vou vender durante o ano de 2024. Eu quero prever quantos subs eu vou ter na próxima semana. Eu quero prever qual que vai ser o tamanho da minha rede social daqui a um mês. Tudo isso é um valor, é um número. Beleza? Então, receita presumida. Como é que eu faço para inferir a receita de uma pessoa, quanto que uma pessoa ganha com base no consumo que essa pessoa tem? Ou valor de crédito. Quanto de crédito eu posso dar no cartão para uma pessoa? Como é que eu precifico um imóvel? Eu tenho um imóvel num bairro X que tem tantos banheiros, tantos quartos, tem garagem e assim por diante. Eu quero precificar, dar um valor para esse imóvel. E por fim aí, volume de chuva, né? Esse volume de chuva já estava aí até antes do curso, mas é algo que, por exemplo, no nosso momento atual faz bastante sentido. Então todas essas coisas, galera, é um número que a gente está querendo prever. Tá claro isso daqui? Tá claro isso daqui, galera? Deu para entender o que é um modelo de regressão ou tipos de problemas de regressão? Legal, bom. E agora, classificação. Classificação é quando eu quero rotular. Eu quero rotular, dizer se uma pessoa, por exemplo, vai ser adimplente ou inadimplente. Ou seja, ela vai pagar certinho o financiamento que ela tá pegando, o empréstimo que ela tá pegando ou não. Beleza? Mesma coisa em compradores e não compradores. Ou subs e não subs aqui do chat. Tá ligado? Eu quero prever se um nick aqui da Twitch vai ser sub ou não vai ser sub. Será que eu consigo prever isso? Se o clone vai sobreviver ou não. Excelente, Arthur. Mesma coisa, ok? Gravidez, não gravidez. Reconhecimento facial. Como que, né, aí a galera tá pegando e fazendo autorização, né, de abertura de aplicativo, abertura de conta só com a sua face. Isso é reconhecimento facial. Estamos querendo marcar se aquela pessoa é quem ela diz que ela é mesma, beleza? Diagnóstico de câncer, mesma coisa. A galera tá usando muito isso em fotografia, mas não só em fotografia, né, não só em análise de imagem, mas também, por exemplo, com saber se a pessoa tem histórico familiar ou não, se a pessoa tem algum histórico dentro da própria casa e assim por diante, beleza? E gravidez também, pô, um exame de gravidez, um teste de gravidez, nada mais é do que um modelo que tem uma probabilidade associada, certo? Que vai dizer se a pessoa está grávida ou não e tem um erro, né? Tem um erro, beleza? Então não existe meio grávida, né? Só existe ou a pessoa está grávida ou não, beleza? Classificar leads para o time comercial, exatamente. Conversão, né, que é compradores não compradores, no caso, exatamente. Mephisto, tamo junto. E agora, galera, antes da gente sair pro nosso intervalo, eu queria trazer para vocês a ideia de como funciona as etapas de um projeto de Machine Learning, tá bom? Antes da gente entrar no detalhe de cada técnica. Então, primeiro, a gente tem uma porrada de fontes de dados. Dentro de uma empresa, qualquer empresa, tá? Até uma padaria. A gente vai ter um monte de fontes de dados. Você pode ter dados públicos, dados não públicos, dados internos, dados externos, dados da OpenAI e assim por diante. Mas você tem fontes de dados. Sejam tabelas, sejam bancos de dados, sejam data lakes. Você tem um monte de fontes de dados. A partir dessas fontes de dados, a gente faz um ETL. O que é um ETL? É extração, transformação e disponibilização desse dado. A gente consolida todo esse dado em uma única tabela.
Sabe aqueles dados da cerveja? Eu tive que ir atrás das cervejas e catalogar as cervejas. Sabe os dados das frutas? Eu tive que catalogar. Os dados do clone também, eu tive que anotar cada clone, qual que é o General Jedi. Tive que cruzar todas essas informações e montar uma única tabela. O nome dessa tabela é ABT, Analytical Base Table, beleza? Analytical Base Table. Essa tabela analítica é o que a gente viu durante o nosso curso inteiro. A gente viu 3 ABTs durante o nosso curso. A gente viu o ABT das frutas, a gente viu o ABT lá da cerveja e agora a gente viu o ABT dos clones. Então, aquela tabela bonitinha, redondinha, é a ABT. Normalmente, essa tabela não existe. Normalmente essa tabela não existe no mundo real. O que você vai ter vão ser as fontes de dados. E aí você precisa construir essa tabela cruzando informações de sistemas diferentes, consolidando essa tabela e perguntaram o que são essas transformações. As transformações são agrupamento para você descobrir perfil de compra, são contagem de quantas compras a pessoa fez, de qual que é o valor máximo que a pessoa comprou, qual que é o produto mais caro, qual que é o ticket médio, qual que é a periodicidade de compra e assim por diante. Quantas visitas ela fez no seu site, enfim. Então é a criatividade. E aí o nosso patrocinador mais forte que está aí no chat, né, o InfoSlack, eu espero que ele concorde comigo, mas se ele não concordar, tudo bem. Pra mim, na minha visão, tá? Com o que eu conheço de mercado, trabalhando esses últimos 10 anos no mercado, essa parte aqui é aonde a IA não vai conseguir avançar tanto quanto nós seres humanos. Por quê? É aonde existe o maior nível de criatividade para construir essas features, construir essas variáveis, construir uma porrada de coisas que pra gente faz sentido construir dado um problema de negócio. E agora, aqui, a IA já nada de braçada. Que é pegar uma basezinha pronta, redondinha, bonitinha, que a gente tomou no cu criando e moer isso igual carne. Então, tipo, essa parte da modelagem, que é aplicar as técnicas estatísticas, aplicar os algoritmos, usar uma arquitetura de rede neural pronta e assim por diante, isso aqui tem sido cada vez mais automatizado, beleza? E aí, também tem a outra fase, que é a parte de deploy. Então, depois que a gente treina o algoritmo, depois que a gente foi lá, cansou de treinar o algoritmo, treinamos uma IA, vou começar a vender melhor meu curso. Depois que nós treinamos a IA, treinamos um monte a IA, fizemos um monte de testes diferentes na IA, falamos, beleza, o modelo está pronto. O que a gente precisa fazer? A gente precisa replicar este ETL não mais para uma carga fria, não mais para uma tabela pronta para eu treinar, mas sim agora para colocar essa parada no ar. Então, o meu site, lembra que a gente falou no primeiro dia da IA que a IA não sabe o que é melancia, porque a gente não apresentou para ela melancia? Então, a gente vai ter que replicar todo esse ETL que a gente fez de forma pontual, agora em ambiente produtivo, para garantir a criação das mesmas variáveis, das mesmas features, da mesma tabela, só que, às vezes, em tempo real. Então, quando o seu usuário está navegando no seu site, você precisa garantir que tem algo pronto que vai trazer todas as variáveis do seu usuário para o seu modelo fazer a melhor recomendação para ele. Por exemplo, beleza? E aí, essa parada aqui se retroalimenta. Conforme o nosso modelo está lá no ar funcionando, ele pode estar acertando, pode estar errando, pode estar fazendo um monte de cagada ou não, ou indo bem pra caramba. A gente vai retroalimentando isso para monitorar o modelo e também para criar mais dados, gerando mais dados para entender, né, se mudou alguma coisa, eu preciso melhorar alguma coisa no meu pipeline. Galera, não é uma única pessoa que toma conta disso. Um asterisco, né? Numa startup de 10 pessoas talvez seja. Mas vamos pensar numa empresa um pouquinho maior? Aí, não,
tá? É um time que toma conta disso. A gente tem, por exemplo, um forte viés de engenharia de dados aqui para fazer esses ETLs, para garantir essa... Aqui numa de 150 também é. Mas a gente tem uma galera de engenharia de dados aqui trabalhando bem forte para disponibilizar todas essas fontes, para ajudar no ETL, para ajudar na automação, para ajudar na qualidade de dados. E aí depois o time de ciência de dados e análise de dados para consumir esses dados, criar os modelos, entender regras de negócio, entender como que vai aplicar isso dentro do negócio e assim por diante. E um time também de engenharia ou de SRE, de MLOps, de ML Engineers, a galera vai dando nome pra cacete pra isso, pra colocar essa parada em produção e continuar monitorando. Beleza? Mas esse é o ciclo analítico, é assim que nasce, é assim que é um projeto de ciência de dados. E por que eu tô trazendo isso? Porque a gente às vezes vê várias empresas querendo colocar IA, querendo colocar inteligência artificial, colocar machine learning, né? E não tem noção de tudo isso. A galera tá olhando só para essa parte aqui e não entende o nível de complexidade que é necessário para criar um insumo que essa IA vai comer, tá ligado? Ou até mesmo entender que o deploy desse negócio, né? Colocar esse negócio, jogar esse negócio para produção não é tão trivial também, beleza? Então assim, quanto talvez maior a empresa, maior o nível de especificidade que a galera vai trabalhar, e aí vai ter gente que vai trabalhar só na disponibilização das fontes, vai ter pessoas que vão trabalhar só no ETL, vai ter gente que vai trabalhar só na modelagem e gente que vai trabalhar só em levar esse modelo para produção. E aí que nasce ML Engineer, Data Engineer Pipeline, Data Engineer Platform, enfim, e assim por diante. Beleza? Tô tentando trazer a clareza aqui sobre a área de dados em geral, tá? Perguntaram quantos anos eu tenho? Chuta aí, tenho a idade de Cristo. Mas como que esse modelo é apresentado pelo negócio, Theo? Tipo, o usuário cliente tem que ter um conhecimento estratégico para ler o resultado? Não, não precisa. O resultado do modelo pode ser software, pode ser um produto de dados, tá ligado? Pode ser só um produto de dados. Não precisa, tipo, passar por uma... Dependendo, claro, né? Dependendo do que eu tô falando. Mas, por exemplo, falaram de mailing para o comercial, lead. Aí, cara, a pessoa vai receber um ranqueamento de todos os clientes, possíveis clientes, tá ligado? E aí ele vai falar se aquilo faz sentido ou não, beleza? Não, pô, eu tenho 31, cara. Tenho 31. O resultado pode ser uma tabela com score. Exatamente, foi o que eu acabei de falar. Ou pode ser um produto de dados lá na ponta mesmo, beleza? Ok? Ou vai falar que Jesus não teve 31. Seguinte. Career Path, será que existe? Só pra gente fechar isso e tomar café. Galera, eu tento trazer de uma forma bem tranquila, tá? Assim, tipo, o que eu vejo que é interessante as pessoas trabalharem quando fala sobre engenharia de dados, beleza? Então, Python, basicão, a gente tem tudo isso daqui no nosso YouTube. Você pode ir lá fuçar. Tem Python e lógica de programação. Tem Pandas também. Agora a gente vai apresentar o Scikit, estamos apresentando o Scikit, tem estatística e probabilidade, tem teste de hipótese. A gente vai falar hoje sobre regressão linear e análise multivariada. Então, olha só, a trilha que a gente tem construído no nosso YouTube, no nosso canal, anda junto com isso, tá? Eu acho extremamente importante vocês saberem SQL e NoSQL. Tem que saber um pouquinho de Bash, não tem jeito, cara. Você vai precisar um pouquinho de Linux, não tem jeito. Git também. E por fim, Apache Spark. Então, assim, essa é uma trilha que eu julgo ser interessante para uma pessoa dentro da área de dados, principalmente Analytics e Data Science. Beleza? E a gente está construindo isso junto com você. Beleza? Com todo mundo aí, tá? Ufa, falei para caralho. Nossa, isso aqui era dia 3. Ó, tamo andando bem pra caramba, mano. Tem vídeo sobre Bash? Não tenho vídeo sobre Bash. Eu tenho... Quem manja de Bash é o Blau. Depois dá uma olhada lá, beleza? Tem alguma restrição do uso do getDummies no lugar do Hot? Sim, todas. A gente não usa getDummies para modelos de Machine Learning, tá? A gente não usa getDummies para modelos de Machine Learning. Por quê? Porque o getDummies não
vai ser generalizado o suficiente para você depois aplicar isso numa base nova, tá? Então é isso. Então não use o getDummies para modelos de machine learning. Só use o getDummies se você estiver fazendo uma análise de dados pontual, beleza? Se você não estiver fazendo uma análise de dados pontual, não use getDummies, use o OneHot Encoding, tá bom? Que mais? Deixa eu ver. Até o Spark pode ser usado com outras linguagens? Sim, você pode usar com Python, com SQL, com R, com Scala. Demorou? As coisas estão se encaixando para mim, finalmente. Pô, fico feliz demais de saber disso. O OneHot, se tiver muita categoria, é meio foda também, não? Sim, também. Aí você tem outras alternativas para fazer isso, como, por exemplo, Min Encoder. Eu gosto bastante do Min Encoder, tá? Data Science precisa saber de álgebra linear? Cara, é bom, é bom. Ajuda. Ajuda a ter o entendimento de algumas coisas. Na prática, tem muita diferença entre ML e mineração de dados? Essa pergunta é boa, Fala Marden. Fala Marden, tá aí ainda? Na prática, tem muita diferença entre a área de Machine Learning e mineração de dados? Muda muito o ciclo do tipo de projeto? Cara, na minha visão, o que até a década de 2010 se falava de mineração de dados é o que virou Machine Learning, tá ligado? Então, as técnicas de mineração de dados, data mining, né, que se falava, já era na minha cabeça, já era uma aplicação do que hoje a gente chama de Machine Learning, tá ligado? Então eu vejo bastante dessa forma. A gente só não conseguia fazer machine learning na época de data mining porque a gente não tinha poder computacional para fazer. Embora grandes bancos, empresas de telecomunicações e grandes varejistas já faziam, tá ligado? O que a gente chama hoje de machine learning. Tem um software que eu trabalhei dentro dele, né, que é o SAS Institute, que eles fazem isso desde a década de 70, 74, tá ligado? Então, tipo, o Dingo de Night fazia software para série temporal para prever lavoura, para prever se ia chover na lavoura, para prever sacas de lavoura e assim por diante, tá ligado? Então é muito foda. Theo, bora bater um papo com a galera depois só pra dar um choque de realidade, quebrar um pouco essa fantasia de IA e porque engenharia de dados e estatística ainda vão dominar por muitos anos. Com certeza, bora fazer isso, cara. Eu tive uma discussão, não sei se o Peter tá aí, Peter Louco tá aí? Cadê o Pedro? A gente teve uma discussão bastante calorosa semana passada, cara. Semana passada sobre isso, tipo, sobre essa questão de IA, que a IA vai dominar o mundo, nos próximos 5 anos vão acabar todos os empregos, esse tipo de coisa. E, cara, eu não vejo assim, né, mano? Eu acho que. Eu até usei esse argumento, falei, se as pessoas entrassem dentro das maiores empresas de tecnologia e de varejo hoje, né, no Brasil e no mundo, elas estariam enojadas com a quantidade de coisa que existe, né? Que, tipo, que nem o basicão a gente consegue fazer direito e colocar IA nisso não vai mudar muito, tá ligado? Então, tem muito caminho ainda pela frente, né? Então é isso. Se elas soubessem, ficariam enojadas. Então, assim, claro, tem muita coisa sendo avançada, mas, tipo, não é algo que vai, tipo, tomar conta do mercado do nada, assim. Seguinte, galera, vamos lá. Agora vamos entrar nos algoritmos de regressão, tá bom? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fechar isso hoje. Seguinte, novamente, só reforçando, algoritmos de regressão vão ser utilizados para a gente calcular um número. Vamos calcular um número. Então, quantidade de vendas, receita presumida, valor de crédito, precificação de imóvel, volume de chuvas. Então, pô, sempre eu estou interessado no número. Estimar a idade de uma pessoa, estimar o peso de uma pessoa, estimar um número, beleza? Um número real, tá? De menos infinito a mais infinito, tá bom? Esse é o nosso propósito aqui com problemas de regressão, tá bom? E aí nós vamos falar do nosso primeiro modelinho de regressão. E como sempre, tem que envolver cerveja, não tem jeito. Eu tô quase abrindo uma lata aqui. Então lembra da nossa cervejinha lá, do tipo de cerveja? Vamos supor que a gente tem aqui na nossa livezinha a nossa cervejinha diária e a gente vai também calcular as notas da galera, beleza? As notas da galera. A galera vai lá no certificado e vai tirar as notinhas. A gente quer entender, a gente viu aqui, ó, cada bolinha, cada pontinho desse aqui, ó, cada pontinho desse é um aluno, beleza? É um alunozinho. É um aluno que ele bebeu aqui uma cervejinha e tirou uma nota aqui abaixo de 1.
Aí um outro aluninho aqui, foi lá e tomou uma cerveja também e tirou 3. Um outro aluno tomou 2 cervejas e tirou quase 2. E assim por diante. Tá claro isso daqui, galera? Tá claro isso daqui? O que é cada ponto nesse gráfico? Dá um salve aí, pelo amor de Deus. Beleza. Então parece que existe uma relação entre essas duas coisas. Vocês concordam que parece que existe uma relação entre essas duas coisas? Quanto mais cerveja eu tomo, melhor a minha nota, né? E é isso. Beleza? Aí o que acontece? Vamos lembrar, antes da gente tentar lembrar, né? Será que eu consigo pegar e traçar uma reta aqui? Uma reta que consiga representar esses números, beleza? Uma reta que eu consiga representar esses dados. E aí, para isso, a gente vai relembrar o que é uma função. Uma função que a gente vê lá no ensino médio, que a gente vê nos primeiros anos de cálculo, né? Então, a função mais bestinha que a gente tem, a função mais tosca que é na prova do bafômetro, exato. A função mais bestinha que a gente tem uma função que vai ser y igual a x. Ou seja, quando o meu x vale 0, o meu y vale 0. Quando o meu x vale 2, eu substituo aqui. Se x vale 2, o meu y vale 2 também. Se o meu x vale 4, o meu y vale 4. E assim por diante. Tá? Então, ou seja, o y é o que eu vou ter de resultado sabendo da existência de x. Beleza? Então, eu conheço x, então eu consigo dizer a respeito de y, porque eu sei qual função que gera o meu y. E aí a gente pode criar uma função um pouco mais diferente. Olha só, agora eu não tenho só uma função que é y igual a x, eu tenho uma função que é y igual a mais x. E o a, ele pode valer valores negativos e positivos. Dependendo do valor do a, essa reta, o que ela está fazendo? O que a minha reta está fazendo? Tem que fazer assim. O que a minha reta está fazendo? Ó, fala comigo. O que a minha reta está fazendo? Quando agora eu coloco um componente a mais na minha fórmula, na minha função, ela está deslocando, certo? Eu estou andando com a minha reta. Olha que demais. Olha que legal. Então, eu estou deslocando a minha reta. Ela está andando aqui em volta dessa reta primária aqui, que é y igual a x. Agora, eu tenho y igual a alguma coisa mais x. Essa alguma coisa é o a. Beleza? E aí, eu posso brincar de um outro jeito também. Eu posso brincar de um jeito que a gente tenha um coeficiente multiplicando x. E aí, agora eu estou mexendo no quê? Quando eu estou alterando aí o b, o valor que está multiplicando, o que está acontecendo? Eu estou mudando a inclinação da reta. Então, conforme o meu x cresce, o meu y ele pode crescer muito mais devagar, se esse valor for menor do que 1, ou ele pode crescer muito mais rápido se o valor for maior do que 1. Então, perceba, dependendo do valor de b aqui, o meu y pode crescer mais devagar ou mais rápido. Tamo junto até aqui, galera? Só tô iniciando. Legal? Tá safe do safe? Beleza. E aí pode acontecer as duas coisas, né? Ó. Então, só para revisar, uma coisa é eu mexer na locação da minha reta, na posição que a minha reta tá, e outra coisa é eu mexer na inclinação da reta. Legal? Só isso. E aí, misturando essas duas coisas, eu posso ter uma reta diferente agora. Eu posso ter uma reta onde eu mexo tanto na posição quanto na inclinação. Então, a forma mais genérica que eu poderia descrever essa reta seria igual a mais bx. Então, eu vou ter que escolher um valor para a, escolher um valor para b, e aí, dependendo do valor de x, eu vou descobrir qual que é o valor de y. Tá claro isso? Tá dando para entender que agora eu posso ter infinitas retas aqui? Só com a e b? Olha só, eu estou mexendo aí na reta. Legal? Agora, galera, a pergunta que a gente tem que fazer é: qual que é
a melhor reta para representar aqueles dados. Olha só, eu tenho os dados que foram plotados, tá ligado? Então eu tenho que escolher agora o valorzinho de A, o valor de B, que vai conseguir representar esses dados, tá ligado? Essa é a gincana. Então, qual que é o valor de A e qual que é o valor de B que melhor representa esses dados? Tá claro o objetivo, então? De quando a gente fala machine learning, quando a gente está falando de machine learning, o que a gente está querendo descobrir, o aprendizado mesmo, é o valor de A e o valor de B que melhor representa esses dados. Aí os caras vão lá e dar um nome de parâmetros. Então, o que você ouve falar de parâmetro numa rede neural, que um parâmetro, um peso, é nada mais do que um A e que um B. Beleza? É, de verdade, é só isso. O InfoSlack tá aí para provar que é isso mesmo. Demorou? Então é isso. O A e o B são os parâmetros, tá ligado? É um peso, tá? E aí, galera, vamos entrar um pouquinho em fórmula, tá bom? Vamos entrar um pouquinho em fórmula só para entender. Então, olha só. Lá atrás, eu posso falar que assim, ó, se a gente tem isso daqui, né? Se a gente tá querendo prever isso daqui, eu posso falar que o meu y, o que é o y? O i, galera, o i é um pontinho desse, ó, pega um pontinho desse, é o i. I igual a 1, lembra que a gente viu na aula de estatística? I igual a 1? Lembra que a gente viu? I igual a 1, igual a 2, que é a posição do vetor. Então, I igual a 1. Eu tô falando de um pontinho aqui, ó. Esse pontinho. Depois, esse outro pontinho, esse outro pontinho. Então, eu tô falando assim, olha, eu vou inferir cada pontinho a partir de um A e um B multiplicado pelo X. Então, sabendo desse pontinho aqui, eu vou tentar inferir a nota da pessoa. Eu posso só representar isso de uma outra forma. A nota que eu vou estimar vai ser igual a um peso chamado A mais um peso chamado B multiplicado pela quantidade de cerveja. É isso. Beleza? E aí eu tenho que descobrir quem que é esse A e quem que é esse B. Ou seja, o quanto que eu tenho que somar a minha cerveja penalizada por um B para descobrir a nota da pessoa. Então, se a pessoa falar assim, eu bebi 4 cervejas. Então eu vou pegar 4, vou substituir aqui por 4, essa cerveja aí vou substituir por 4, deixa eu colocar aqui, vou substituir por 4, isso aqui vai ser 4, e aí eu vou multiplicar esse 4 por um B, que eu vou descobrir quem que é, e somar com um A. E aí eu vou ter o resultado de qual vai ser a nota da pessoa. Mas eu preciso descobrir quem que é esse B e quem que é esse A. Como que a gente faz isso? Bom, se eu olhar para isso daqui, esse Y chapéu, quando a gente fala Y chapéu, é essa reta aqui, ó. É a minha reta. É o quanto eu estou supondo que seria o valor, beleza? É o palpite do modelo, é a inferência do modelo. É o quanto que a minha fórmula diria que seria. E o que é esse cara aqui? Esse Y. Esse Y aqui, sem o chapéu, é o verdadeiro valor, beleza? É o verdadeiro valor, ok? É o verdadeiro valor. Então, o que é o meu erro? O meu erro é justamente a distância, o erro, né? Eu não vou falar distância ainda não, porque a distância vem lá para baixo. É a diferença entre o verdadeiro valor, esse aqui é o verdadeiro valor, ó. Esse aqui é o verdadeiro valor, esse aqui é o verdadeiro valor, que é o que eu observei. É o observado. Então, o meu erro vai ser justamente a distância dessas duas coisas. Eu vou calcular a distância de cada pontinho até a reta. E aí eu vou ter um erro. Tá claro isso? Tá claro isso, galera? E aí esse daqui é o que a gente chama de erro. Beleza. Só que eu posso ter erros positivos e erros negativos, certo? Se eu subtrair esse daqui para a reta, eu vou ter um erro positivo. Agora, esse daqui eu vou ter um erro negativo e assim por diante. Então, eu vou ter erros positivos e negativos, positivos e negativos. Para eu transformar tudo isso em erros positivos, para eu transformar tudo isso em erros positivos, o que eu posso fazer? Uma possibilidade. Uma possibilidade seria elevar ao quadrado.
Então eu pego essa subtração aqui e elevo ao quadrado. Beleza? Menos 1 não dá, Fontes, porque aí quem é positivo vai virar negativo, né? Então eu posso elevar todo mundo ao quadrado. Quando eu elevo todo mundo ao quadrado, agora eu tenho um erro quadrático, certo? Então depois que eu tenho todos os erros positivos, os erros quadráticos, eu peguei e subtraí cada bolinha da reta, cada bolinha da reta, cada bolinha da reta, cada bolinha da reta. Eu posso somar todos esses erros quadrados. Por que não apenas pegar o módulo? Vamos chegar lá, calma. Segura essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. Essa pergunta é boa. Por que não usar o módulo? Segura, segura. Eu posso somar todos esses erros quadráticos, não posso? Não poderia somar todos esses erros quadráticos? Vou somar todos esses erros quadráticos, esses erros que são positivos agora, certo? Beleza. Quem concorda que quanto menor esse erro, quanto menor a soma de todos esses erros, significa que essa reta melhor seria? Quem concorda? Independente se é quadrático ou modular, vocês concordam que seno ao quadrado ou seno módulo, quanto menor o erro, melhor? Seno em módulo ou seno ao quadrado? Melhor? Beleza, então tá bom. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e supor vou supor aqui uma reta que eu escolhi, tirei do cu essa reta aqui, que vai ser nota igual a cerveja, ou seja, A igual a 0, B igual a 1. Beleza? Estou supondo uma reta aonde nota vai ser igual a A, que vai ser igual a 0, mais B, que vai ser igual a 1, cerveja. Beleza? Só isso. Beleza? E quanto que dá essa soma aqui para essa reta? Então, eu supus, tirei do cu, uma reta que vai ser nota igual a cerveja. E o erro quadrático dessa reta deu 25,17. Beleza? Essa fórmula aqui. Eu peguei, subtraí todos os pontinhos, elevei ao quadrado e somei. Deu 25,17. Tá safe? Aí a pergunta é, essa seria a melhor reta? Eu tirei do cu essa reta. Talvez tenha um lugar melhor de tirar essa reta. Então deu 25,17. Será que eu consigo algo melhor? Deu para entender? O que a gente pode fazer? Olha só que foda. A gente pode testar uma caralhada de retas agora. Então o que eu estou fazendo aqui nesse experimento? Eu estou aplicando diferentes valores de A, diferentes valores de B e deixo a máquina processar ali e encontrar a melhor reta possível. Tá claro isso aqui? Olha só, para cada valor diferente eu tenho uma soma de erro quadrático diferente aqui, ó. Como se fosse uma interpolação? Não, é mais uma simulação mesmo, eu não estou interpolando nada, eu só estou testando, força bruta. Beleza? Então é isso, só que isso aqui tem um custo computacional bizarro. Tem um custo computacional bizarro. A gente não vai fazer isso. A gente tem métodos para encontrar a melhor reta. Como que é? Como que a gente minimiza uma função? Como que a gente encontra o ponto de mínimo de uma função? Por isso que a gente dá o nome de mínimos quadrados. Porque os mínimos quadrados vão fazer o quê? Vão minimizar os erros quadráticos. E como que a gente minimiza, como que a gente encontra o ponto de mínimo de uma função? Derivando, exatamente, porra. Então, como que a gente vai fazer isso? Olha só. Vamos lá. Eu tô empolgado. Vocês concordam que, relembrando do slide anterior, esse cara aqui é isso, né? Aqui tá faltando um chapéu, porra. Tá faltando um chapéu aqui, mas beleza. Esse cara aqui é isso aqui. O que a gente pode fazer? A gente não pode substituir naquela funçãozinha, ó. Isso aqui é a soma dos erros quadráticos, tá aqui. A gente não pode substituir nessa funçãozinha aqui, esse y chapéu, por A e B? A gente não pode colocar aqui, ó,
A gente não pode colocar aqui A mais B. Então, isso daqui, esse meu chapéu, ele não é justamente a reta que eu estou colocando? Então, eu substituo o Y chapéu por A mais BX. Tá aqui. Beleza? Tudo bem até aqui? Então, eu só substituí dentro da minha soma dos erros quadráticos o que é Y chapéu pela reta. E aí eu estou calculando a diferença do observado em relação à minha função. Só que ao invés de colocar Y chapéu, eu estou colocando a minha função. Só isso. Então, o que a gente quer minimizar? O que a gente quer minimizar? O que a gente quer encontrar o ponto de mínimo? Não é disso daqui? A gente não quer encontrar o ponto de mínimo disso daqui? A gente não quer minimizar essa função? Essa diferença? A gente não quer minimizar justamente essa diferença aqui, ó. Então, o que a gente pode fazer para encontrar o ponto de mínimo? A gente encontrar quem que minimiza, qual que é o A e qual que é o B que minimiza essa função. Qual que é o artifício matemático que a gente tem para encontrar o A e o B, porque isso aqui eu conheço, certo? Isso aqui é o verdadeiro valor. Isso aqui não é o verdadeiro valor? Eu conheço. O X eu também conheço, não conheço? O XI eu também não conheço, que é a quantidade de cerveja. Não é? Beleza. Então eu posso aplicar a derivada aqui para encontrar o melhor A e o melhor B. Tá aqui. E aí que entra aí as minhas derivadas parciais. Olha só que lindo. Então eu vou derivar essa função em relação a A e eu vou derivar essa função em relação a B. E aí agora eu tenho um sistema linear. Aí volta a pergunta. Duas perguntas que surgiram no chat. Volta a pergunta. Por que não o módulo? Por que não utilizar o módulo? Porque com o quadrado aqui é muito mais fácil derivar. É muito mais fácil derivar isso aqui que está ao quadrado do que o que está em módulo. E aí, se você derivar isso daqui, depois vocês podem fazer aí, quem é nerdola e quer fazer na mão, tenta derivar isso daqui em relação a A e em relação a B. Demorou? Depois conta pra gente o resultado. É mais fácil derivar isso aqui ao quadrado do que em módulo. E aí, com isso, a gente consegue fazer as duas coisas. Porque, tipo, tanto o módulo quanto o quadrado, a direção tá sendo a mesma. Talvez a intensidade não, mas a direção é a mesma. As duas estão crescendo, certo? E as duas vão diminuir. Então, o ponto de mínimo vai ser o mesmo, tá? Então, não tem problema. Aí, outra pergunta. Ah, mas aí eu tenho que fazer a derivada segunda, né? Teve gente que já falou, tem que fazer a derivada segunda para saber o sinal, né? Me fala uma coisa. Para saber se é um ponto de mínimo ou um ponto de máximo, né? Porque se eu derivar, só derivar, pode ser que eu estou encontrando um ponto de máximo e não um ponto de mínimo. Me fala uma coisa. Existe ponto de máximo para isso aqui? Existe ponto de máximo para isso daqui? Será que eu nunca vou encontrar uma reta mais distante do que uma reta que eu propus? Vocês entenderam? Não vai existir ponto de máximo para o erro. Eu sempre vou conseguir encontrar um erro maior. Sempre. Então, essa função de erro, ela só existe ponto de mínimo. Não existe ponto de máximo. Então, se existe uma derivada que resolve esse sistema, se eu consigo resolver esse sistema, com certeza é um ponto de mínimo. Ó, Thiago, se liga. Tá vendo essa reta aqui? Tá vendo essa reta aqui? Olha esse número aqui. Olha esse número aqui. Esse número aqui de cima. Eu sempre vou conseguir encontrar uma soma quadrática maior. Sempre. Eu posso ir tacando a minha reta cada vez mais pra puta que pariu, entendeu? E aí meu erro vai aumentando. Não existe limite pra isso. Eu posso aumentar o meu erro indefinidamente, tá ligado? Então não existe ponto de máximo. Se não existe ponto de máximo, quando eu encontrar a solução desse sistema, é um ponto de mínimo. Beleza? Beleza? E aí, depois de resolver isso, a gente encontra isso daqui. Olha só. Então, eu tenho aqui
naquela reta, a minha proposta da reta não era ideal, que deu um erro de 25,14, se eu não me engano. Aqui eu tô com um erro de 23,47. Então, o melhor A e o melhor B para esses dados aqui são esses. Beleza? São esses daqui. Da hora? É isso. Gosta demais, né? Então, esse daqui é o melhor A e esse aqui é o melhor B para aquele problema da cerveja. Ou seja, para cada cerveja que eu tomo, eu ganho mais ou menos 1,1 de nota na minha prova. Beleza? É mais ou menos isso. Ok? Isso aqui, galera, é a regressão linear. É isso que a gente conhece como regressão linear. Eu tô até suando depois dessa explicação. Beleza? E aí, a gente pode pensar, pô, mas só existe esse método de ajuste de reta? Então, o meu modelo continua sendo o mesmo. Qual que é o meu modelo? A proposta do modelo. A proposta do meu modelo é um f de x igual a A mais bx. A gente encontrou as estimativas de A e de B com base em um método chamado mínimos quadrados, que vai trazer a questão dos erros e minimizar os erros e encontrar um mínimo global, né? Questão do mínimo local, pode ser que você encontre de forma, por exemplo, usando gradiente descendente, pode ser que aconteça, mas com regressão é muito difícil. Eu nunca caí no mínimo local em regressão, tá bom? Eu não sei se teoricamente, se na teoria, analiticamente, você poderia cair no mínimo local. Eu acho muito difícil, tá? Até porque os erros têm distribuição normal. E se os erros têm distribuição normal, ele não vai ser bimodal, tá? Ele não vai ser bimodal. Então, se os erros têm distribuição normal, você vai encontrar um ponto que maximiza isso, tá bom? É isso. É isso. Mas existem outros. Então, vocês querem aprender outros métodos de inferir o A e o B? E existe o método de máxima verossimilhança, que é usando a máxima verossimilhança da probabilidade, tá? De ocorrência dos dados, e também o método Bayesiano. Então, embora a gente fale de regressão linear e já venha na nossa cabeça mínimos quadrados, ele não é o único. Existem na literatura outros métodos também para encontrar o valor de A e o valor de B. O modelo é o mesmo. E isso é uma coisa que eu gosto de reforçar, porque tem gente que fala que inferência bayesiana é o modelo bayesiano lá do Naive Bayes. Não é. Inferência bayesiana é como você infere o valor dos parâmetros e não em relação ao modelo, tá bom? São duas coisas diferentes. E vocês podem estudar essas duas coisas. Beleza? Tá tudo nos nossos slides. Quero ouvir vocês. Todo mundo agora entendeu? Como seria com mais categorias? Seria basicamente isso. Então, a gente estatístico, a gente tem mania de ficar colocando letra grega em tudo. Então, no lugar de usar A e B, a gente coloca beta, tá? Beta 0 e beta 1. E aí, com isso, a gente escreve desse jeito aqui, ó. YI vai ser igual a um beta 0, que é o A, e beta 1 vezes x1, ou seja, minha primeira variável. Eu posso ter várias outras variáveis. Aqui tá errado, ó. Aqui tá errado. É beta 2 aqui, tá? Aqui é beta 2. Vou corrigir. Aqui é beta 2 e aqui é beta 2. Então, a gente chama isso aqui de regressão múltipla. Beleza? Regressão múltipla. Cada uma disso daqui é uma variável. Cada uma disso daqui é uma variável. E aí eu tenho o peso associado às variáveis. Isso aqui é peso. Ou parâmetro, a gente chama de parâmetro ou estimador, beleza? Então, se você tem, no nosso caso lá dos clones, ou no nosso caso das frutas,
é como se eu estivesse colocando cada característica, cada variável vai ter um parâmetro associado. E aí volta no parâmetro das redes neurais, volta nos parâmetros das inteligências artificiais. Tudo nasce aqui, galera. Tá claro isso? Então, para cada variável, eu vou ter um peso correspondente, a contribuição. Beleza? Daí a tal beta convergência, não sei o que é isso não, Matheus. Beleza? Então é só você ir colocando mais variáveis para estimar, mas o modelo continua sendo o mesmo. Eu tenho um coeficiente aqui de locação e tenho os meus pesos para cada variável. Beleza? Uma outra forma de representar isso, que é comum até em redes neurais, é você ter uma combinação linear dos seus parâmetros, tá? Tá, mas o que é o módulo que falaram antes? Não, o módulo já ficou para trás. O módulo era só no lugar de você usar o ao quadrado, você usar o módulo. Só que eu mostrei que analiticamente é mais fácil você derivar um ao quadrado, uma potência, do que o módulo, tá ligado? É por isso que a gente não usa o módulo aqui no mínimos quadrados, a gente usa o quadrado, tá bom? E aí por isso que chama mínimos quadrados e não mínimos dos módulos, tá ligado? É isso, tá bom? Beleza? É assim que faz a predição conforme a característica do número de quartos, metros quadrados, banheiros. Exatamente, velho. Exatamente. Você vai falar sobre os métodos de como escolher os parâmetros? Acabei de falar. Acabei de falar. Método de mínimos quadrados. É assim que a gente escolhe os parâmetros, né? A escolha do parâmetro não é a gente que escolhe, é o método que escolhe. O que a gente escolhe são as features que vão estar no nosso modelo. Beleza? Mas os parâmetros não é a gente que escolhe. Por isso que, tipo, quando a galera fala assim, ah, é só pegar lá o parâmetro e mudar aquele parâmetro da rede. Mano, você não muda o parâmetro da rede. O que você faz, talvez, é tirar uma variável, um conjunto de dados da rede. Beleza? Desculpe, quais variáveis fazem parte? Ah, beleza. Aí você pode ter técnicas de seleção de variáveis e entender dentro do negócio o que faz sentido você colocar dentro daquele modelo, tá bom? Mas, por exemplo, toda a parte de rede neural convolucional, você não escolhe. Você não escolhe as features. Você simplesmente coloca lá e a convolução é que vai gerando features novas. Tá ligado? É isso. Como sabemos qual o peso de uma variável? Aí que tá. Esse daqui é o peso da variável. Esse daqui é o peso da variável. Então, a cerveja é o meu X e a minha nota é o Y. Eu quero prever aqui nota com base na cerveja. Ou seja, o peso da cerveja é 1,1. Ou seja, para cada cerveja que eu tomo, eu ganho 1,1 ponto a mais na minha prova. Tá ligado? Beleza? E aí o que acontece? Quem vai dizer isso? Não é a gente que escolhe esse 1,1. É o método que descobre. O método descobre o peso da variável. Não é a gente que define o peso. Esse 1,1 é o melhor valor que a gente pode encontrar para representar a cerveja em relação à nota. Ponto. E aí, quando você coloca mais variáveis, cada variável vai ter seu próprio peso que o método vai descobrir para melhor ajustar essa reta. Só que essa reta, ela não vai ser, como é que eu vou dizer, bidimensional. Ela vai estar num hiperplano. Porque você tem P variáveis, você tem N variáveis, você tem um monte de variáveis. Então é uma reta no hiperespaço, tá ligado? É isso. Cada dimensão contribuindo com alguma coisa para essa reta. Beleza? Se você não beber nada, então eu perco... Exatamente. Aí você pode definir o range, né, da onde o seu espaço vai trabalhar, que é de 0 até 0. Então você não faz inferência abaixo disso, tá ligado? Você só observou até 1. Então o mínimo que você teria que tirar na nota seria 1. Tá ligado? É isso. Beleza? Que é uma outra discussão também, que é você inferir fora do espaço paramétrico. Tá bom? Galera, falei pra caralho. Tá claro isso daqui? Então, de forma geral, é isso que a gente tem. Eu acho que dá pra gente falar de árvore de decisão ainda. Beleza? Digamos que a relação não seja linear. Qual seria a vantagem dessa abordagem para o método tradicional? Então, é que isso aqui é um método tradicional. Eu não sei o que você está chamando de curve fitting aí, o F. Silva.
Pra mim, isso aqui é o que a gente tem mais de tradicional na literatura. É isso aqui, tá ligado? Beleza? Uma vez eu ouvi falar sobre o modelo matemático estar enviesado. Isso acontece com essa técnica? Isso acontece com qualquer coisa, Thiago. O viés do modelo é como você alimenta o modelo. São com quais dados que você alimenta o modelo. O modelo é o modelo. O modelo é essa equação, velho. Isso aqui é a equação. Beleza? A equação ela não é enviesada, não é enviesada. O que vai enviesar o modelo, o que vai enviesar a inferência dos parâmetros é o dado que você alimenta ele. É isso. O viés vem através não vem através das features, vem através dos dados, de como você faz a amostragem. É o dado que vai enviesar. Não importa nem as features, tá ligado? O que importa são os dados, como você fez os dados, balanceamento dos dados, representação dos dados, forma de coleta dos dados e assim por diante. Beleza? Tá claro isso? É o que a gente vê com, tipo, várias questões éticas aí, beleza? Vamos falar de regressão logística também, mas provavelmente vai ser amanhã. Vamos falar de árvore de decisão, galera, ainda como se fosse a questão de regressão. Então a gente viu árvore de decisão para classificação, certo? Para classificação de frutas, classificação de cervejas. Agora vamos entender, dá para usar árvore de decisão para também regressão? Sim, dá. Bora ver como é que isso acontece. Então, olha só. De novo, o mesmo dado. A gente fez o ajuste de reta, certo? Ixi, veio o Ed. Vocês estão curtindo? Vocês estão curtindo? Tá fazendo sentido aqui? Vocês já viram a explicação desse jeito? Então, seguinte, vamos falar da árvore de decisão aqui na... Vamos falar da árvore de decisão aqui no mesmo problema. Então, a gente usou a regressão linear, agora vamos usar a árvore de decisão para resolver o mesmo problema. Olha só que doideira. A gente tem aqui os nossos pontos. O que acontece com a árvore de decisão se eu escolher um ponto de corte? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. A árvore de decisão, ela não faz corte, ela não separa. A gente viu, de maneira naiva, de maneira bobinha, a gente viu que a gente pode separar a amostra, né, com a árvore de decisão, jogando um pedaço da amostra para um lado e outro pedaço para o outro. A gente viu isso. Beleza, eu escolhi aqui, novamente, tirei do cu o número 2 e falei assim, olha, quem tomou mais do que uma cerveja vai para um lado, quem tomou menos de uma cerveja vai para o outro. E aí eu tô calculando a média de cada grupo. Olha que da hora. Então, se eu falar assim, mano, a pessoa que tomou mais de 2 cervejas foi para um lado, a pessoa que tomou menos de 2 cervejas foi para o outro. Qual que é a média de cada grupo? Porque eu poderia primeiro só calcular a média e foda-se, né? Tipo, ó, não tem informação nenhuma de quem tomou cerveja ou de quem não tomou. Então, a média, eu chutaria na média, certo? A gente viu lá nas aulas de estatística que a média é uma boa para várias coisas. Pô, vou chutar na média aqui, né? Pô, mas se eu puder dividir num ponto de corte, nesse ponto de corte aqui, 2, e aí eu tenho aqui essa média desse grupo e essa média desse outro grupo. É um chute melhor, certo? É um chute melhor. Então, qual que é o melhor ponto de corte? Olha que, sério, eu tô orgulhoso pra caralho das minhas animações, fala sério. Aqui agora eu tô escolhendo qual que é o ponto de corte, ó. Eu tô movendo meu ponto de corte. O que acontece com as médias dos dois grupos? Eu vou dividir em 2 grupos, só que eu tenho que escolher um ponto de corte. Na cerveja. Quem tomou mais cerveja para um lado ou para o outro? Qual que é o melhor ponto de corte? Para escolher? A mediana? Não. Eu não posso escolher aquele ponto de corte que erra menos. É o que erra menos, ó. Eu posso escolher o que erra menos. Ó que God. Eu vou calcular a média de um grupo, a média de outro grupo, vou calcular todas as distâncias, igual a gente fez com a regressão linear. Igualzinho a gente fez com a regressão linear. E vou ver qual que é o ponto de corte que minimiza. Não poderia fazer isso? Ó a explosão da cabeça. Puf. Então eu vou passar o ponto de corte lá do 0 até o 10 e vou ver qual que é o ponto de corte
que minimiza a minha soma do erro quadrático. Não faz sentido? Deu para entender? Deu para entender o lance aqui? É isso. Só que aí eu não vou fazer só um ponto de corte. Eu não vou fazer só um ponto de corte. A árvore, ela não vai fatiando. Vai fatiando tudo. Ela não vai fatiando tudo. Então eu posso fazer uma porrada de pontos de corte. É isso que a árvore faz. A árvore vai pegar a minha variável chamada cerveja e vai colocar quem tomou uma cerveja para um lado, quem tomou duas para o outro, quem tomou três para o outro, quem tomou quatro para o outro e assim por diante. Como é que a árvore faz? Vai fatiando. A árvore fatia, fateia. Não sei nem conjugar esse verbo. O verbo fatiar. Eu fatio, tu fateias, ele fateia. Entendeu? Fatia sempre no x na minha variável. A minha nota não é variável, a minha nota é a resposta. Eu tenho aqui a minha variável. Então a árvore de decisão ela faz isso. Ela vai fatiar e vai minimizar o nosso erro quadrático. Beleza? É assim que funciona a árvore de decisão. Então, olha que lindo, maravilhoso. Isso aqui é a árvore sendo executada. É o meu modelo de árvore. O modelo de regressão não é uma reta? O modelo de regressão a gente não viu que é uma reta? Uma retinha? Então, aí na árvore eu não tenho uma reta, eu tenho uma escada. Porque ela vai pegar aquele grupo e vai atribuir o mesmo ponto para todo o grupo. Sacou? E ela vai andando. E aí perceba, o que é esse max def? O max def é a profundidade da minha árvore. É o quanto que eu quero que ela vai avançando. Tá ligado? Vamos falar do overfit agora. Então, olha só. Ó o max def 1, como é que fica? Eu só dividi em duas partes. Eu tenho uma média para um lado e uma média para o outro. No max def 1. No max def 2, eu já tenho uma escadinha, olha só. Parece bem elegante essa escadinha, né? E no max def 3, o que acontece? Eu não tenho uma escada, eu tenho um negócio que ele vai... Parece uma minhoca. Ele vai subindo, descendo, aqui, ó. Isso aqui, galera, é o que a gente chama de overfit. O meu ponto 5 aqui, olha só. Quando eu aumento demais o número de nós da minha árvore, o que ele está fazendo? Ele está overfitando, ele está fitando de uma forma a tentar compreender o dado da sua forma completa, tipo, todos os dados, tá ligado? Só que isso nem sempre é bom, porque a gente normalmente vai ajustar o nosso modelo em um conjunto de dados e depois eu vou aplicar esse modelo em um outro conjunto de dados. E se o meu modelo ele aprendeu tudo sobre aquele dado onde ele foi treinado, talvez ele não consiga generalizar para um dado novo. Entendeu? Talvez ele não vai conseguir acertar quando um dado novo chegar. Então, talvez o melhor modelo que a gente tem aqui, nesse exemplo, não seja uma árvore de profundidade 3. Seja uma árvore de profundidade 2. Olha como ela fica bonita na profundidade 2. Vocês viram? Comparado com o 3, o 3 ele volta. Ele volta aqui no ponto 5 para cá, ó. Isso aqui não é legal. E aí toda nota 5, ele vai chutar onde? Quando chegar um novo usuário com nota 5, ele vai chutar onde? Ele vai chutar justamente aqui no 3, na média 3. Quando ele podia chutar aqui numa média 4,5, quase 5. Deu para entender a diferença? E aí a gente tem métodos também para descobrir qual que é o melhor parâmetro desse modelo, max def. Ok? Ficou claro como é que a gente usa uma árvore para calcular regressão? Então, basicamente, cada folha da nossa árvore a gente vai calcular a média. Vai ser a média da folha. É assim que a gente vai atribuir o número correspondente a aquela observação. Quem pensou nisso é foda. Foda demais, foda demais. Bom demais. Galera, por hoje era isso. Só isso. Mas avançamos bem, avançamos legal. Queria saber se tem dúvidas
pontos aí a esclarecer. Tá fazendo sentido para vocês, galera? A gente pode amanhã ver, aplicar a árvore de regressão no código, beleza? A gente aplica no código a árvore de regressão. Demorou? Para mostrar como que ela funciona no Beabá. Aí a gente mostra com uma árvore de 3 profundidade, com uma árvore de 2 profundidade. Beleza? Mas perceberam que o objetivo então da árvore é também o erro quadrático médio? Ela quer minimizar o erro quadrático médio? A primeira equação sem árvore tem lib no Python? Tem sim. Tem no Scikit-learn e tem no StatModels também. Demorou? No caso de dados, a regressão linear é mais eficaz do que a árvore? Depende, Mário, depende muito. A regressão linear, ela tem vários pressupostos para ela atender bem, né? Para ela fazer um bom ajuste. A árvore de decisão não tem pressuposto quase nenhum, tá ligado? Então, tudo depende, tá? Eu já tive aplicações que eu mesmo, né, trabalhei com algumas pessoas no mercado de trabalho, que a gente usa a regressão linear para fazer a reta e a árvore para ganhar um pouco mais de certeza, vamos colocar assim, só que aí uma suaviza a outra, aí a gente combina, a gente tira uma média dos dois modelos, a gente usa a regressão para suavizar a árvore, digamos assim. Fica bem gostoso também de trabalhar assim, tá ligado? Então assim, aí a criatividade começa a aflorar, você consegue misturar um modelo com o outro, fica uma dinâmica bem legal, tá bom? E, novamente, galera, não deixem de contribuir com o canal, apoiem, seja sub aqui, seja membro lá no YouTube. Os vídeos estão indo pro YouTube, tá bom? Estão indo pro YouTube, eu vou editar eles já subo. De tardezinha já deve estar lá. E aqui na Twitch já vai ficar na íntegra para os subs também. Então, por favor, se estiverem curtindo, contribuam aí, dão o sub, dão também o membros lá no YouTube. Enfim, façam de tudo aí pra contribuir. Demorou?